porque cada um de nós está aqui cumprindo a missão. E eles morreram cumprindo a missão. Olá, amigos! No vídeo de hoje vamos assistir um resumo sobre o trabalho dos cães de resgate e de salvamento do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, no maior acidente de trabalho do Brasil em perdas de vidas e o segundo maior desastre industrial do século, o rompimento da barragem em Brumadinho, que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, que resultou na morte de 259 pessoas e no desaparecimento de outras 11. Vocês irão ver imagens que nunca foram mostradas. Por este ângulo, podemos ver pessoas que estavam trabalhando e foram surpreendidas no momento do rompimento da barragem e não tiveram uma rota de fuga. Nossa senhora! Ô pai, cadê o padrão? Você viu o padrão? Olha! Para atender essa ocorrência, foi acionada a equipe da Força Tarefa do Corpo de Bombeiros, que reuniu bombeiros com várias especializações, como salvamento em altura, salvamento aquático e salvamento terrestre. A equipe do Canil aqui do Ipiranga, que foi atuar na primeira semana, foi o Cabo Gerson com a cadela Sara, o soldado Selma com a cadela Cleo e o soldado Mazeiro, que é do Canil, porém ele foi sem o cão, só de auxiliar. Então a gente precisava de um terceiro homem
para nos auxiliar lá também na ocorrência, e então ele foi sem o cão. Eles trabalharam por uma semana, pegaram a pior fase, porque foi bem a fase inicial, onde estava tudo muito recente, né? E a lama também estava muito líquida ainda, muito fluidificado o local. Então foi muito difícil para eles se locomoverem, né? Tanto que para você andar uns 50 metros mais ou menos, você era mais de 40 minutos, quase uma hora para você percorrer esses 50 metros. Porque quando a gente pisava na lama, por exemplo, a gente andava com os galhos de árvore, né? Que você cortava lá para poder, o que a gente chama de bengala de cego. Então você ia com a bengala, né? Colocando esse galho de árvore nos locais para ver se estava firme o chão, né? E aí a gente pisava com uma perna num lugar que estava firme, e quando você ia dar outro passo, você acabava afundando. E quando você afundava até a linha da cintura. E quanto mais você se mexia na lama, mais você afundava. Então era como se fosse uma areia movediça. Então aí a gente foi assim aprendendo técnicas, né? A gente achava que sabia lidar com esse tipo de terreno aqui em São Paulo. Só que na verdade a gente fez um curso meio que obrigatório lá. Porque na hora que você afundava, não tinha como assim você puxar uma perna, puxar outra e sair. Então o que a gente fazia? A gente jogava o corpo para trás, né, ou para frente, né? Então você debruçava na lama mesmo e aí você ia rastejando para poder sair. Então nesse de você rastejar, você acabava se esgotando fisicamente, né? Porque era muito cansativo. É você fazendo força o tempo todo. Porque cada vez que você enfiava uma perna no barro, por exemplo, quando você puxava, sua perna parecia que estava pesando uns 200 quilos. Então, aí você tinha que jogar seu corpo e literalmente rastejar na lama. Não tinha como se locomover de outra maneira. E todo deslocamento só foi possível através de aeronaves. Por volta das 7 da manhã, a gente já ia no centro de operações, né, que a Força Aérea montou lá. Então a gente recebia uma coordenada do lugar que a gente tinha que fazer as varreduras, né, fazer as buscas. Então a gente já sentava no assoalho do helicóptero, os cachorros vinham junto com a gente, no meio da gente, né. E chegando lá era assim, o helicóptero ele parava uma meia altura, né, do local que a gente tinha que desembarcar. Então, aí no meu caso, um colega ficava segurando a minha cadela, eu descia. Aí minha cadela vinha, aí o outro colega descia também, né? Os cachorros desciam junto com a gente. E a dificuldade, assim, tinha lugar que a gente desembarcava que o terreno era totalmente estável. Então, assim, era uma lama que você chegava a vir quase na altura do peito. E aí os cachorros vinham junto com a gente também. O rompimento da barragem de Brumadinho destruiu o correspondente a 377 campos de futebol, que, segundo o IBAMA, equivale aproximadamente à destruição de 270 hectares. Foi uma área muito grande, deu mais ou menos 9 quilômetros de extensão, né, que a represa, os rejeitos desceram, e uma área total de extensão de 4 milhões de metros quadrados. Isso, uma área de busca muito, muito grande. Tá? Então, como a lama já estava seca, ficou muito mais difícil sair odor, os corpos que estavam mais próximos à superfície, eles foram localizados mais nas primeiras semanas. Os outros corpos que estavam mais profundos, eles foram sendo achados conforme o passar dos meses. Tá? Então, a gente fazia esse trabalho, mandava o maquinário cavar em determinado ponto, tirar uma quantidade X de terra, de lama, e aí a gente passava o cão. Por quê? Às vezes o corpo está tão profundo, tão compactado, a argila ela é fria também, a temperatura ela vai segurar essas moléculas de odor, e aí às vezes o odor não vai sair. Então a gente fazia furações com alavancas, ou às vezes pedia para esse maquinário abrir um buraco maior para ver se tinha alguma saída de odor. E com o passar do tempo, toda aquela lama foi secando, dificultando o trabalho das buscas. E com o revezamento das equipes, um fato triste aconteceu. 2 heróis que atuaram em Brumadinho, no cumprimento da sua missão, sofreram um grave acidente em Araçatuba, sendo um deles o sargento Delfino, que infelizmente, ao tentar combater o incêndio, foi soterrado e veio a óbito. O outro foi o tenente Alex, que
que teve queimaduras em quase 30% do seu corpo. E ambos foram homenageados pelas equipes de salvamento em Brumadinho. Do que está acontecendo fora de Brumadinho. Mas nós tivemos, nessa semana, o falecimento do sargento Delfino e o tenente Alex está em estado grave no hospital em um incêndio em São Paulo. Tá? Quando morre um bombeiro, seja em Minas, seja em São Paulo, no Pará, no Rio Grande do Sul, a gente perde um irmão. A gente perde um irmão de farda. Isso aqui tudo deixa a gente muito emocionado. Em forma de homenagear o sargento Delfino, em forma de mandar forças para o tenente Alex, nós vamos fazer nossa continência ao Bombeiro de São Paulo. Isso vai dar força para a gente hoje trabalhar mais e com mais afinco, ok? Então nós vamos fazer nossa continência ao sargento Delfino e mandar forças para que o tenente Alex e daqui uns dias possa estar aí com a gente novamente, cumprindo a missão Bombeiro Militar, ok? Atenção, grupamento, sentido. A figura dos militares do Corpo de Bombeiros de São Paulo, em homenagem ao sargento Delfino e dando forças ao tenente Alex. Grupamento, apresentar. Grupamento, descansar. Grupamento, descansar. E as buscas continuam. Eu vou aqui fazendo as buscas, hoje é domingo, 14 de abril. Note que nós estamos debaixo da represa, onde foi a que se rompeu. E logo aqui, ó, à esquerda, uma segunda represa, bem em cima de nós, que ainda está intacta. Se Deus me livre essa represa se romper, a gente aqui embaixo não vai ter tempo para nada. Não tem rota de fuga, não vai dar tempo de correr, não tem o que fazer. Estou deixando o cão trabalhar livre. Hoje está um dia não tão quente, deve estar uns 27 graus, pouco vento. Ela está cheirando ali a lâmina d'água ali. Às vezes pode ser algum odor que venha ser trazido aí de alguma parte aí, se é que possa haver algum corpo. Mas eu começo a perceber se o cão fica rodeando esse ponto ou não, porque a água ela pode trazer os odores. A importância do trabalho no Canil no Corpo de Bombeiros, ela se dá pelos seguintes motivos. Nós somos a única unidade em todo o estado de São Paulo onde utilizamos cães de busca e salvamento para localizar vítimas soterradas, sob escombros ou pessoas perdidas em mata. Então é um trabalho muito complexo, muito difícil, muito técnico, e estudos indicam que um cão faz aproximadamente o trabalho de 20 homens. E sem contar o poder olfativo que esses animais têm, né, que é a ferramenta principal do cão, é o seu olfato. Ele pode detectar o odor dessas pessoas sobre os escombros, sobre a lama, com muita agilidade, muita rapidez. Um ser humano tem cerca de 5 milhões de células olfativas, enquanto os cães possuem de 220 a 300 milhões. Com essa grande diferença, com certeza os cães irão localizar os odores na qual foram treinados. E ele também ajuda a eliminar áreas. Então, se num determinado quadrante de buscas nós passamos os cães várias vezes, eles não demonstrarem interesse e eles forem para outro ponto desse quadrante, praticamente aquela área a gente descartou, né? Lógico que a gente vai fazer uma nova varredura para eliminar todas as dúvidas, mas o cão ele praticamente já vai nos direcionar
para os pontos onde estão aquelas vítimas. Então ele vai reduzir o tempo de busca e pode aumentar o tempo de sobrevida dessa vítima. Coisa que é muito difícil, porque essas vítimas de soterramento ou desabamento, as chances delas serem com vidas é muito, muito pequena. E às vezes o trabalho do cão ele pode fazer a diferença nesse tipo de ocorrência. E com todo esse trabalho, os cães acabam sofrendo alguns ferimentos e desgastes. E quando são detectados, são encaminhados imediatamente para o atendimento médico veterinário. Os ferimentos mais comuns são ferimentos superficiais, né? Escoriações, arranhões, ou às vezes até alguns cortes mais profundos. No período que acompanhei, pude presenciar como os cães são bem tratados. Diariamente, passam por cuidados médicos veterinários. E se porventura o cão apresentar algum sintoma que dificulte o seu trabalho, ele não fará nenhuma atividade. É importante ressaltar que a última palavra em relação à atividade do cão é do médico veterinário. O nosso centro veterinário é composto pelo ambulatório, né, onde nós realizamos normalmente o atendimento de rotina. Nós temos um centro cirúrgico muito bem equipado, que é composto por bisturi elétrico, é composto por aparelho de anestesia inalatória, nós temos um monitor cardíaco também. Então, praticamente todo o procedimento cirúrgico pode ser realizado aqui mesmo. Nós temos também uma sala de diagnóstico por imagem, na qual nós temos um raio-x adequado para o tamanho dos nossos cães. No centro cirúrgico também, quando necessário, nós utilizamos um ultrassom dentário, que é utilizado para a limpeza de tártaro dos nossos cães. E toda essa estrutura proporciona a esses profissionais detectar a displasia coxo-femoral, que impede o cão de exercer atividade policial. O diagnóstico desse problema sempre é realizado via radiografia, né? Então é um diagnóstico radiológico que vai avaliar diversas alterações que essa articulação pode ter, como alguns ângulos que essa articulação pode apresentar, ou então alguns aspectos já relacionados ao desgaste da articulação, como por exemplo, em casos mais graves, evidências de artrose. Aqui nessa área onde nós estamos agora, aqui alguns casos da própria Diretor Elia Júnior.